E aí, pessoal, tudo bem? Prof. Carol Fernandes na área para a nossa super revisão de Direito Civil. Então, nos próximos minutos, nós vamos destacar e revisitar alguns dos principais temas que a FGV cobra na primeira fase do exame da ordem. A gente vai falar um pouquinho de parte geral, de direito de família e de direito das sucessões. Bora lá? Tem muita coisa para revisar em pouco tempo. Tá chegando a hora. Já na parte geral, vamos relembrar a capacidade civil. Pois então, quando a gente fala em capacidade civil, nós falamos também na Lei 13.146. Ou seja, nós falamos no Estatuto da Pessoa com Deficiência. O que eu quero lembrar da Lei 13.146 de 2015 com vocês? Que, em primeiro lugar, o artigo 6º dessa lei garante plena capacidade à pessoa com deficiência. Então, não importa o tipo de deficiência que a pessoa tenha, ela será plenamente capaz. E o artigo 6º, inclusive, lista alguns atos da vida civil que são garantidos à pessoa com deficiência. Agora, nós sabemos que as pessoas com deficiência podem enfrentar algumas limitações no exercício dos atos da vida civil, ou seja, no exercício de sua autonomia, justamente em razão da sua deficiência e porque a sociedade nem sempre está preparada para receber e incluir. E justamente para superar essas barreiras, é que nós temos duas ferramentas importantíssimas na Lei 13.146, que se chamam processo de tomada de decisão apoiada e a curatela. Essa curatela aqui, ela é um pouquinho diferente da curatela que está prevista no Código Civil, e que se destina aos interditos, que são aquelas pessoas que, em razão de se enquadrarem em uma das causas de incapacidade do artigo 4º do Código Civil, podem vir a ter a sua autonomia limitada, de modo que o seu curador vai representar ou vai assistir essa pessoa nos atos da vida civil. Esta curatela, quando a gente fala da curatela da pessoa com deficiência, ela é uma curatela mais específica. Quando eu digo que ela é mais específica, eu estou querendo dizer que ela é desenhada. Em primeiro lugar, olhem só, ela não altera a capacidade civil. Portanto, a pessoa com deficiência curatelada é plenamente capaz. E, em segundo lugar, ela se limita a atos de natureza patrimonial. Então, ela não dá autorização ao curador para praticar atos de natureza pessoal ou de exercício de direitos personalíssimos. Ele não pode interferir, por exemplo, nas questões médicas da pessoa com deficiência. E por último, uma terceira característica que é bom lembrar é que esta curatela pode ser compartilhada por duas ou mais pessoas. Porque nós sabemos que geralmente quem exerce a curatela, uma mulher ou um homem, pode ser casado, pode viver em união estável, e esse encargo acaba sendo exercido pelo núcleo familiar e não só pelo curador individualmente. Então, se for para benefício da pessoa com deficiência, essa curatela poderá ser compartilhada. Tá? Essas aqui são novidades inseridas pela lei. Quando a gente pensa, então, na pessoa com deficiência, vamos lembrar destes procedimentos. Carol, qual é a diferença da curatela para o processo de tomada de decisão apoiada? Este aqui é um processo que decorre de um acordo. Então, é uma espécie de contrato que é firmado entre a pessoa com deficiência e, no mínimo, 2 apoiadores. Então, é no mínimo 2 apoiadores. Então,
essas 3 pessoas, a pessoa com deficiência e seus apoiadores, vão firmar um documento em que eles estabelecem os limites de atuação, de representação ou de assistência, tá? E vão levar isso a conhecimento do juiz. Então, isto aqui deve ir à homologação judicial. É um processo de jurisdição voluntária. E tem a participação obrigatória do MP. Então, vejam que eu tenho, então, uma espécie de acordo, na verdade é um acordo, celebrado entre a pessoa com deficiência e seus apoiadores, e são eles que vão decidir em que limite se dará esse apoiamento. É diferente de um terceiro requerer a curatela de uma pessoa com deficiência, tá? Aqui, então, se garante o pleno exercício da autonomia da vontade. É possível, a gente vê em alguns processos, que alguém ingressa com pedido de curatela de uma pessoa com deficiência e já na entrevista preliminar o juiz percebe que a pessoa tem discernimento. Então, que pode não se tratar de uma situação de curatela, mas de tomada de decisão apoiada. E o juiz encaminha a pessoa para a perícia, direcionando o perito já a responder se a pessoa tem condições de exercer a sua autonomia, porque aí ele afasta a curatela e encaminha a pessoa para a tomada de decisão apoiada, tá? Isso é possível de fazer também. Agora, e a curatela lá do Código Civil? Bom, vocês devem lembrar, e aqui uma revisãozinha rápida, que ao nascer com vida nós adquirimos personalidade. E essa personalidade nos torna sujeitos de direitos e de deveres na ordem civil. E isso é o que nós chamamos de capacidade de direito ou capacidade jurídica. É uma aptidão para a prática de atos da vida civil. Eu posso, em tese, estar em relações jurídicas a partir do momento em que se dá o meu nascimento com vida. E o legislador também garantiu, inclusive, ao nascituro, uma proteção, né? Ou seja, vai resguardar os seus direitos para que quando ele venha a nascer com vida, ele possa exercê-los em condições de igualdade. Pois bem, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos adquirindo uma outra aptidão, uma outra permissão do direito, que é de, por nós mesmos, exercer os atos da vida civil, praticar pessoalmente os atos da vida civil. Então, ainda que a gente chegue aqui no mundo com capacidade de direito ou capacidade jurídica, nós não detemos a capacidade de fato, aquela também conhecida como capacidade de exercício ou negocial. Então, do 0 aos 16 anos, nós somos incapazes. Então, nós detemos capacidade de direito, mas não detemos capacidade de fato. Então, do 0 aos 16 anos, menores de 16 anos, nós estamos condicionados à prática dos atos da vida civil através de representação. Caso a gente venha a praticar algum ato da vida civil sem a representação dos nossos pais ou tutor, esse ato será nulo de pleno direito. E é isso que diz lá no inciso 1 do artigo 166 do Código Civil. Dos 16 aos 18, eu entro numa segunda etapa da minha vida, que é a incapacidade relativa. Então, eu continuo tendo, é claro, a capacidade de direito, mas eu tenho não totalmente uma capacidade de fato. Eu posso praticar alguns atos da vida civil sozinha e alguns outros atos eu dependo de assistência dos meus pais ou do meu tutor. E além dessas pessoas, ou seja, desses sujeitos entre 16 e 18 anos, o artigo 4º do Código Civil nos traz outras hipóteses em que alguém que já alcançou a plena capacidade pode voltar um degrauzinho nessa vida de capacidade, nessa grande escadaria, e se tornar novamente relativamente incapaz. E aí, nesse caso, eu não falo em tutor, eu não falo em pais ou mães, eu falo em assistentes ou representantes na figura de curadores. E é aí que entra a curatela dos interditos. Então, aquelas pessoas que estão listadas ali no inciso 2, 3 e 4 do artigo 4º do Código Civil, essas pessoas, elas são relativamente incapazes por decisão judicial em que se conhece
em que se reconhece, aliás, por meio de perícia, obviamente, que elas não detêm o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil. Então, elas já completaram 18 anos de idade, porém, elas não podem exercer plenamente a sua capacidade. Por quê? Ou elas são pródigas, ou elas são viciadas em álcool ou drogas, e aí eu tô falando de usuários contumazes, não esporádicos, ou elas, por alguma causa, têm uma impossibilidade transitória ou permanente de exprimir a sua vontade. E é aqui que o bicho pega. Porque quando eu tenho alguém que não pode, por alguma causa que pode ser transitória ou permanente, exprimir a sua vontade, eu posso estar falando de alguma deficiência que cause esse efeito. Então é aqui que é o divisor de águas. As pessoas com deficiência curateladas, elas não são interditas, ou seja, elas não têm redução de sua capacidade civil, elas são plenamente capazes. Porém, se uma pessoa com deficiência não pode exprimir a sua vontade, seja por causa transitória, seja por causa permanente, ela está, além da deficiência, enquadrada em uma causa de incapacidade. E aí sim, a curatela dela terá essa redução de capacidade civil. E a pessoa com deficiência será relativamente incapaz. Vejam que é super excepcional. Beleza? Então tá. Falando em incapacidade relativa, tem um outro evento que acontece nessa fase da vida em que nós estamos entre os 16 e os 18 anos, que é a emancipação. Então, podem ser emancipados os maiores de 16 e menores de 18 anos. A emancipação, que é um dos eventos que podem fazer com que eu atinja a plena capacidade antes da maioridade civil, antes de completar 18 anos de idade, tá? Pois bem, como é que funciona? A emancipação, ela tem 3 tipos, né? Existem 3 tipos de emancipação. Temos a emancipação voluntária, a emancipação judicial e a emancipação legal. A emancipação voluntária é aquela conferida por ambos os pais no exercício do poder familiar, diretamente no tabelionato, então é por escritura pública, independentemente de homologação judicial. Então, eu vou lá no tabelionato, junto com o pai ou com a outra mãe daquele adolescente. Viemos emancipar nosso filho ou nossa filha, fazemos uma escritura pública e está emancipado. Ponto. Aquele adolescente agora é plenamente capaz. Lembrando que ele continua subordinado ao ECA. Continua subordinado ao ECA. Bom, segunda causa, né? A judicial. Diz lá no inciso 1 do parágrafo único do artigo 5º que se dará por sentença do juiz a emancipação, ouvido o tutor, quando o menor contar 16 anos de idade. Então, nesse caso, eu estou falando de quem? De adolescentes que não têm nem pai nem mãe. E por não terem nem pai nem mãe, eles não podem ser emancipados voluntariamente. E por não poderem ser emancipados voluntariamente, eles dependem da manifestação judicial. Então, é o juiz que vai decidir se aquele adolescente será ou não emancipado, ouvido o tutor. Ele vai ouvir o tutor daquele menor. E, por fim, temos a emancipação legal, que são ali 4 causas desenhadas nos incisos 2, 3, 4 e 5 do parágrafo único. Casamento, colação de grau em curso de ensino superior, exercício de emprego público efetivo e, por fim, a autonomia financeira ou relação de emprego, desde que, em razão dessa relação de emprego, o adolescente consiga se sustentar, prover o próprio sustento. Essas últimas 4 causas, que nós chamamos de emancipação legal, elas são causas de emancipação que são chamadas de direito potestativo. Então, por constituírem direito potestativo, elas independem de pronunciamento judicial. Basta que o adolescente se enquadre nessa causa e ele estará emancipado. Como ele vai provar para a sociedade é outra história. Bom, quem casa tem a certidão de casamento. Agora, nas outras situações, como ele vai provar que ele está emancipado e passar segurança para as pessoas com quem ele se relaciona negocialmente,
aí é outra história. Mas o STJ já se manifestou recentemente mesmo, tipo ano passado, no sentido de não ser necessário pronunciamento judicial para confirmar a emancipação nesses casos, tá? Pois bem, quando um sujeito pratica um negócio jurídico, ali, nessa fase da incapacidade relativa, sem estar emancipado, ou seja, enquanto ele ainda não atingiu plena capacidade, e ele não o fez, não manifestou a sua vontade por meio de assistência ou por meio de representação, dependendo se ele é curatelado ou não, o negócio jurídico celebrado será anulável. Então, nós temos aqui duas situações. Negócios jurídicos nulos serão aqueles celebrados por absolutamente incapazes, sem a devida representação. Negócios jurídicos anuláveis serão aqueles celebrados por relativamente incapazes, sem a devida participação do responsável legal ou do curador, tá? Já que entramos nessa questão da validade, vamos lá para os negócios jurídicos, porque estamos aqui tratando das invalidades. E as invalidades dos negócios jurídicos, elas estão previstas nulidades absolutas no artigo 166 e 167 e nulidade relativa no artigo 171 do Código Civil. E eu quero revisar com vocês quais são essas causas de nulidade absoluta e quais são essas causas de nulidade relativa e a diferença entre uma e outra. Quando os negócios jurídicos são nulos de pleno direito, lembrem-se, eles não produzem qualquer efeito. Ou seja, o direito não reconhece qualquer efeito àquele negócio. Os negócios serão nulos, já adiantamos uma hipótese, quando forem celebrados por absolutamente incapazes, ou ainda quando tiverem objeto ilícito, objeto indeterminável, quando o motivo comum a ambas as partes for ilícito, quando tiver por objetivo fraudar lei imperativa, quando a forma não for a prescrita em lei, ou quando não se obedecer uma solenidade prevista em lei. Então, vocês olhem lá o artigo 166 e vocês têm um por um todas as causas de nulidade absoluta. E além dessas nulidades absolutas, nós temos um vício social descrito no artigo 167, e esse vício social também é causa de nulidade, ou de ato nulo, que é o vício da simulação. E já foi, inclusive, objeto de questão da FGV, a FGV gosta bastante da simulação. Aí, olhem a nossa tabelinha, eu disponibilizei essa tabelinha para vocês, então abram aí as tabelinhas disponibilizadas para vocês acompanharem. Temos aqui como vício social a simulação, que dentre todos os vícios do consentimento ou dos defeitos dos negócios jurídicos, simulação é a única que acarreta em nulidade absoluta dos negócios jurídicos, tá? Então temos a simulação, que na verdade tem, né, como consequência um prejuízo a terceiros ou ao ordenamento jurídico. Ela produz um ato nulo e ela decorre do conluio entre os contratantes. Então, como requisito para a configuração da simulação, eu tenho conluio entre os contratantes com o objetivo de obter efeito diverso do pretendido. E aí, na nossa aula de revisão de questões, nós vamos abordar isso um pouquinho mais aprofundadamente, tá? Então, a simulação é aquela lá do artigo 167, em que os dois contratantes acordam produzir ou alcançar efeitos jurídicos de outro negócio jurídico, mas para a sociedade, perante o Estado, eles celebram outro, tá? E aí nós temos outros vícios ou defeitos do negócio jurídico que estão lá no artigo 171, inciso 2, que são aqueles que acarretam em anulabilidade, ou seja, nos negócios jurídicos celebrados com erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, acarretam na anulabilidade do negócio. E aí vamos voltar aqui para a nossa tabela, só para relembrar essas figuras. Temos tanto o erro quanto o dolo como um erro de entendimento. Qual é a diferença? É que o erro é resultado do engano do próprio agente, tanto que lá a partir do artigo 138 do Código Civil, o legislador até menciona que não há distinção entre erro e ignorância. Então eu posso me equivocar porque simplesmente me equivoco,
ou porque sou um completo ignorante naquela situação, naquele cenário. Diferente do dolo, em que eu tenho uma provocação por terceiro, né? E aí eu tenho, então, um direcionamento, eu tenho uma conduta maliciosa do outro contratante para me induzir a tomar uma decisão equivocada. A coação, ela decorre, na verdade, de uma campanha de intimidação. Então, o resultado da coação é a celebração de um negócio jurídico por medo. E aí, vamos lembrar que eu não preciso celebrar o negócio jurídico porque eu, pessoalmente, fui ameaçado. Pode ser que essa ameaça se direcione a um parente, né, algum familiar, ou até alguma pessoa próxima do meu círculo de convivência e de afeto. Claro que aí o juiz vai analisar no caso concreto se cabe ou não aplicar coação, tá? Então eu tenho uma vontade que não é minha, eu manifesto uma vontade imposta por terceiro. O estado de perigo, a vontade é minha. Eu preciso celebrar aquele negócio jurídico, mas porque eu preciso me salvar ou salvar a vida de alguém. Atenção que aqui não é o outro contratante que está me colocando na situação de perigo. Aqui eu estou tratando de uma questão de saúde, geralmente vinculada a uma questão de saúde. E o outro contratante, se aproveitando da minha fragilidade, então, se aproveitando do meu estado de vulnerabilidade, faz o quê? Me impõe uma obrigação excessivamente onerosa. E aí eu acabo aceitando porque não tem alternativa. Já na lesão, a característica, a marca, é a perda do patrimônio. Então, na lesão, eu tenho um prejuízo financeiro, porque eu, por total desconhecimento, né? Então, por inexperiência ou por necessidade, acabo me obrigando a uma contraprestação excessivamente onerosa. Então, eu tenho um desequilíbrio nas relações negociais. Eu tenho alguém com muita vantagem, eu tenho outra pessoa com só desvantagens. Aqui na lesão eu tenho dois elementos que precisam ser configurados. Eu tenho o elemento subjetivo, que é a inexperiência ou o estado de necessidade, a premente necessidade, para usar os termos que o legislador utiliza, e nos elementos objetivos eu tenho que provar a manifesta desproporção entre as prestações. Lembrando que no caso da lesão, o juiz não anulará o negócio jurídico se aquele que obteve a vantagem excessiva se voluntariar a prestar caução suficiente ou a reduzir o seu proveito, tá? E por fim, a fraude contra credores, que assim como a simulação é um vício social. Por quê? Quando eu celebro um negócio jurídico que pode vir a ser anulado por fraude contra credores, eu não estou enganando o sujeito que está se relacionando comigo, e sim os meus credores. Ou seja, eu estou fraudando terceiras pessoas que não estão envolvidas naquele negócio. Então, a fraude contra credores, em primeiro lugar, ela tem que acarretar na insolvência do devedor ou no agravamento do quadro de insolvência. Se eu não me torno insolvente, não há que se falar em fraude contra credores. Eu tenho que, através de atos de transferência de patrimônio, me tornar incapaz de cumprir com as minhas obrigações financeiras. E aí esse terceiro prejudicado, através da ação pauliana, vai buscar a anulação desses negócios jurídicos, que podem ser gratuitos, via de regra, mas também onerosos em determinadas situações, para que, desconstituindo esses negócios, esses bens retornem ao patrimônio do devedor e o credor possa satisfazer a sua obrigação, tá? Voltamos agora então, pessoal, com direito de família. E aqui no direito de família, vamos tentar destacar alguns conteúdos que eu estou apostando mais que possam vir nessa prova, tá? Então, já começando pelo casamento, depois a gente faz ali um paralelo com a união estável, vamos relembrar a capacidade, né? Porque a capacidade para o casamento, ela se dá aos 16 anos completos. Então, com 16 anos eu já posso casar, porém, posso casar com autorização de pai e mãe. Caso pai e mãe não concordem com autorizar o casamento, porque isso é uma prerrogativa decorrente do poder familiar, se pede um suprimento de outorga ao juiz. O que acontece quando eu caso aos 16 ou 17 anos, ou seja, antes dos 18,
com suprimento judicial de outorga, ou seja, quando o pai ou mãe não concordam e o juiz supre esse consentimento. Acontece que eu vou casar no regime da separação obrigatória de bens. Então lembrem-se que essa é uma das causas de imposição do regime da separação obrigatória. Aqueles que casarem com suprimento judicial, ou que dependerem de suprimento judicial para o casamento, tá? Muito bem, aos 18 eu já posso casar sem problema nenhum, sem depender de autorização alguma. E aí lembre-se que pessoas com deficiência também podem casar sem depender de autorização alguma, é um direito que elas podem exercer, sim ou sim. E então posso, ao contrário daqueles de 16 anos que dependerem de suprimento de outorga, escolher o meu próprio regime de bens. E aí vamos lembrar, gente, que o artigo 1639 do Código Civil garante aos nubentes dispor sobre os seus bens. Ou seja, podem os nubentes, por meio de pacto antenupcial, criar um regime de bens próprio ou regras próprias para o seu regime de bens. Recentemente, vocês devem ter acompanhado um julgamento que tomou os noticiários jurídicos, em que o STJ validou uma cláusula de indenização por infidelidade. E isso é feito por meio de pacto antenupcial. Então veja que o pacto antenupcial é um contrato que os nubentes celebram, prevendo regras, deveres, obrigações e questões relativas ao patrimônio conjugal. O pacto antenupcial ele sempre vai ser necessário quando o meu regime de bens não for o da comunhão parcial. Então, se o regime de bens for o da comunhão parcial, tá beleza. Eu posso simplesmente, no formulário de habilitação para o casamento, marcar um xizinho e deu. Quando o regime de bens for qualquer outro, pode ser o regime que nós vamos criar, ou pode ser a adesão a qualquer outro regime positivado, como comunhão universal, como separação convencional ou participação final nos aquestos. Nesses casos, o que vai acontecer? Eu vou ter que celebrar o pacto antenupcial. Esse pacto antenupcial, lembrando, deve ser feito por escritura pública para que tenha validade e só adquirirá eficácia se for seguido do casamento. Então, se eu fico 2 anos entre o pacto antenupcial e o casamento, nesses 2 anos, ele não produz eficácia. Ele existe, ele é válido, mas ele não é eficaz. E se eu posso viver em união estável com o meu futuro cônjuge nesses 2 anos, esse pacto antenupcial não produz eficácia na união estável. Lembrem-se disso, já foi questão da FGV. Pois bem, para que eu possa casar, eu dependo de não estar impedido. Por quê? Porque o casamento civil não poderá ocorrer, e se ocorrer, será nulo de pleno direito, se eu me enquadrar em alguma das causas de impedimento do artigo 1521 do Código Civil. Então, atenção lá no quadro, diz o artigo 1521 do Código Civil, que não podem casar os ascendentes com descendentes, seja o parentesco natural ou civil, os afins em linha reta, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o 3º grau, inclusive, o adotado com o filho do adotante, as pessoas casadas, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. E esses impedimentos, eles podem ser opostos por qualquer pessoa que detenha capacidade civil até o momento da celebração do casamento. Carol, casaram e ninguém opôs nenhum desses impedimentos. Bom, então agora só podem ser opostos por meio de uma ação declaratória de nulidade, que não tem prazo para ser proposta, porque eu estou falando de um casamento nulo. Portanto, como a nulidade não convalesce com decursos de tempo, não há prazo para o exercício desse direito. Além disso, é bom lembrar o quê? Que as causas de impedimento do casamento, ou seja, aqueles que não podem casar, também se aplicam à união estável. Então, se vocês vão lá para o artigo 1723 do Código Civil, que fala da união estável, vocês vão ler que
as causas de impedimento impedem a configuração da união estável, impedem que a união estável se constitua. Existe uma única exceção. Haverá constituição de união estável ou não impede a constituição da união estável a causa de impedimento do casamento. Aquela das pessoas casadas, perdão. Ou seja, pessoas casadas podem configurar união estável, desde que estejam separadas de fato. Então vamos lá, eu estou casada, eu não me divorciei, eu não fiz nada, eu simplesmente me separei de fato. Eu me separei, eu não formalizei essa separação, eu estou separada de fato. A partir do dia da minha separação de fato, eu já posso constituir uma união estável, tá? Então, se depois entrar com reconhecimento de existência de união estável, ela pode retroagir até esse dia em que eu me separei de fato no casamento. Não ter me divorciado não é um impedimento para a constituição da união estável. Diferente das causas suspensivas para do casamento. Lá no artigo 1523 do Código Civil, nós temos um outro aviso do legislador, que é: não devem casar. Vejam que aqui o legislador pegou mais leve, ele não diz não podem, ele diz não devem. Então aqui ele está me avisando o quê? Que se eu me enquadrar numa destas 4 situações, é melhor eu esperar para casar depois que eu resolver estas situações. São elas: viúva ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário; a viúva ou mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal; o divorciado enquanto não houver sido homologado ou decidida a partilha dos bens do casal; e o tutor ou o curador e seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou a curatela e não estiverem saldadas as respectivas contas. Vejam que o inciso 1, 3 e 4 tem um cunho patrimonial, né? A questão aqui é evitar prejudicar terceiras pessoas financeiramente. Por quê? Porque eu tenho questões relativas à partilha ainda não decididas. E como eu vou casar e vou dar início a um novo regime de bens, pode ocorrer essa confusão patrimonial. Então, para afastar estas causas suspensivas, eu tenho que recorrer ao Poder Judiciário. Diferente do inciso 2, que aqui tem como cerne, tem como objetivo evitar a atribuição de paternidade presumida ao homem errado, tá? Então, para afastar esta causa suspensiva do casamento, basta provar o nascimento de filho ou a inexistência de gravidez. O que acontece quando eu caso quando não deveria casar? Ou seja, o que é que acontece quando o legislador está me dizendo: não case, tu não deveria casar agora, mas eu vou lá e caso? Acontece que aí eu vou casar no regime da separação obrigatória de bens. Aí eu volto lá para o artigo 1641 do Código Civil, que diz que o regime da separação obrigatória incidirá em todos os casamentos de pessoas com 70 anos ou mais, daqueles que dependerem de suprimento judicial para casar e do casamento celebrado sob a infringência de uma causa suspensiva. Essas causas suspensivas, então, obrigam ao regime da separação obrigatória de bens. Aquele mesmo regime que é orientado pela súmula 377 do STF. A gente já vai falar sobre ele. Na união estável, vocês vão encontrar a seguinte disposição no 1723, que as causas suspensivas do artigo 1523 não impedem a constituição da união estável. Vejam então que, se eu estou numa causa suspensiva, eu posso viver em união estável. É isso que diz lá. Tanto que eu posso casar, só que num regime de bens da separação obrigatória. Então eu posso viver em união estável, não há problema nenhum. Mas o STJ, aplicando o princípio da isonomia do ordenamento jurídico vigente, diz o quê? Que se no casamento uma causa suspensiva obriga ao regime da separação obrigatória de bens, na união estável também. Então, nos mesmos casos em que eu aplico ao casamento o regime da separação obrigatória de bens, eu também aplico a união estável.
E já que estamos na união estável, qual é o regime aplicável? Qual é o regime de bens aplicável a uma união estável? Salvo o contrato escrito entre as partes, é o da comunhão parcial de bens. O que é esse contrato escrito? Bom, uma escritura de união estável ou qualquer outro contrato legítimo, em que as partes escolham um regime de bens que não seja o da comunhão parcial. Se eu simplesmente vivo em união estável de forma fática, que é o que a gente chama de união estável raiz, aquela que eu só vou vivendo, nesse caso, eu estou submetida ao regime da comunhão parcial de bens, que é o regime geral do ordenamento jurídico vigente. Agora, se eu celebro um contrato escrito com meu companheiro, aí eu posso escolher qualquer outro regime de bens vigente no ordenamento jurídico brasileiro, ou qualquer outra regra que possa ser incidente ao regime de bens do casamento, tá? Já falamos então do regime da separação obrigatória de bens, que segundo o artigo 1641 do Código Civil, se aplica em 3 situações. Casamentos celebrados sobre a infringência de uma causa suspensiva, aquelas lá do 1523. Casamentos que se celebraram por autorização judicial, né, então que dependeram de suprimento judicial. E situação 13, a mais polêmica, que inclusive está sendo objeto de análise no STF sobre a constitucionalidade, casamento celebrado entre pessoas de 70 anos ou mais, ou seja, se um dos nubentes tem 70 anos ou mais. Nesses 3 casos, o regime aplicável obrigatoriamente é o regime da separação de bens. Mas esse regime, ele se orienta por força de uma súmula 377 do STF. O que diz essa súmula? Que, em caso de dissolução desse casamento ou dessa união estável, porque eu aplico o entendimento para ambos os institutos, haverá direito de meação sobre os bens adquiridos onerosamente na constância da união. Portanto, na prática, ele é um regime de comunhão parcial, porque é o regime da comunhão parcial que permite, né, aos nubentes ou aos companheiros exigir a partilha dos bens adquiridos onerosamente na constância da união. Então, se eu estou casada ou vivo em união estável no regime da separação obrigatória de bens e o meu matrimônio termina, seja por meio do divórcio, seja em razão da morte, eu posso reclamar a minha meação. Então, se foram adquiridos bens ao longo da união, eu vou poder reclamar, de forma onerosa, obviamente, eu vou poder reclamar a partilha dos bens comuns. Qual é o problema que nós ainda temos em relação a esse regime de bens? Porque aí vocês poderiam me dizer, bom, Carol, o STF resolveu a questão. Se há alguma ilegalidade, o STF acaba de resolver com a súmula 377. Essa súmula é bem antiga, ela era vigente ainda no Código de 1916, tá, gente? Nem a súmula é uma novidade e nem o regime da separação obrigatória de bens é uma novidade. A grande questão é que o legislador excluiu da concorrência sucessória o cônjuge casado no regime da separação obrigatória de bens. Então, se o cônjuge sobrevivente ou se o companheiro sobrevivente estiver concorrendo na sucessão do outro, com a descendência, filhos, netos, bisnetos e assim por diante, ele não herda. Ele é herdeiro, mas ele não herda. Ele recebe a meação, se houver, e tchau. Inclusive falamos isso exaustivamente em sala de aula. Ele só vai ter direito à meação se houver meação. Senão ele vai ficar sem nada. Isso quando ele estiver concorrendo com a descendência. Então, enquanto esse regime de bens existir, haverá sim ainda uma discriminação para aqueles que forem casados no regime da separação obrigatória de bens, tá? Ainda sobre os regimes de bens, quero relembrá-los que eu tenho atos que podem ou não ser praticados livremente por quem está no regime da separação convencional de bens
E essa é uma facilidade que só o regime da separação convencional de bens dá aos nubentes. Caso eu esteja casado em qualquer outro regime de bens, eu vou depender para alienar, para gravar de ônus real, para prestar contratos de fiança, vou depender do consentimento do outro. Para doar bens, vou depender do consentimento do meu cônjuge para praticar esses atos, senão esses atos são anuláveis. E aí existe um prazo de até 2 anos após a dissolução da sociedade conjugal para que eu busque a anulação desses atos praticados pelo meu cônjuge que não contaram com o meu consentimento. Mas mesmo no regime da comunhão universal, existem alguns atos que eu posso sozinha praticar sem consentimento, como atos necessários à administração da minha profissão, por exemplo, tá? Também, mesmo no regime da separação convencional de bens, temos algumas exceções de obrigações que vinculam ambas as partes. Então, se eu faço dívidas ao longo do casamento para a economia doméstica, me endividei no supermercado, ou me endividei pagando contas de casa, ou me endividei com a escola das crianças, ou comprando móveis, ou reformando a casa. Então, nesses casos, essas dívidas serão comuns, obrigarão solidariamente ambos os cônjuges, ainda que estejamos no regime da separação convencional de bens, tá? E agora, então, terceiro e último tópico da nossa revisão, direito das sucessões. E nós vamos direto falar dos excluídos da sucessão. Aqueles famosos indignos. Sempre que a gente fala em indignidade, a primeira lembrança que vem à cabeça das pessoas é o caso da Suzanne von Richthofen. Sim, é exatamente disso que nós vamos falar. Pois bem, vocês sabem que a sucessão ela pode ser legítima ou testamentária. Então, quando a gente fala em sucessão, a gente fala da sucessão por disposição de lei ou por disposição de última vontade, que é quando a pessoa deixa um testamento orientando como deve se dar a partilha dos seus bens. Quando nós falamos em sucessão legítima, ou quando não existe testamento, ou quando esse testamento existe, mas não dispõe sobre todo o patrimônio, ou quando nós temos herdeiros necessários. Ou seja, a pessoa não pode, nem mesmo querendo, dispor de 100% dos seus bens. Nesse caso, quem orienta a sucessão é a lei. E é claro que eu posso, em caso de testamento, tentar afastar alguém, excluir um herdeiro necessário da minha sucessão. Porque herdeiros que não sejam necessários podem ser excluídos por simples cláusula. Basta fazer um testamento deixando um herdeiro não necessário de fora, que ele não será meu herdeiro. Mas e os herdeiros necessários? Os herdeiros necessários podem ser excluídos da sucessão por meio de cláusula de deserdação, que é diferente do indigno, mas se aproxima muito. Vamos lá. Qual é a diferença entre exclusão do indigno e deserdação? Que na deserdação eu posso excluir um herdeiro necessário. Um ascendente pode excluir um descendente, ou um descendente pode excluir um ascendente. Mas para isso eu preciso enquadrar esse herdeiro em uma das hipóteses previstas em lei, depois a gente vai ver quais são, ou em um ato de indignidade. Então vejam que a deserdação tem atos de indignidade mais outras causas. Quando a pessoa não faz um testamento excluindo o herdeiro, seja porque desconhecia a prática de um ato, seja porque simplesmente não teve tempo de fazer essa disposição ou porque não quis, os demais herdeiros podem demandar a exclusão do indigno, desde que provem que o indigno cometeu um dos atos do 1814 do Código Civil. Vamos aos atos. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários. 1. Que houverem sido autores,
coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Aqui temos o caso da Suzanne von Richthofen. Ela foi excluída da sucessão porque ela foi coautora do homicídio dos genitores. 2. Que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro. E 3. Que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade, tá? Então, caso o herdeiro tenha praticado um destes atos listados no 1814, os outros herdeiros, né, os outros interessados, qualquer outro herdeiro ou legatário, deverá promover a respectiva ação e o juiz, por sentença e só por sentença do juiz, excluirá aquele herdeiro. O que nós temos que cuidar? Que pode ser que o herdeiro sustente ter sido reabilitado, né? Então, pode ser que o herdeiro diga, olha, eu fui reabilitado. E a reabilitação nada mais é do que uma desculpa concedida pelo autor da herança, tá? Isso é matéria de defesa. Essa desculpa do autor da herança, ela pode ser expressa. Quando é que ela vai ser expressa? Quando o autor da herança, por meio de documento autêntico, né, ou em testamento, diga, olha, eu sei que o fulano de tal praticou um ato de indignidade, mas eu estou reabilitando este herdeiro. Ele está sendo admitido a suceder. E aí ele vai suceder como qualquer outro herdeiro. Mas pode ser que essa reabilitação não tenha sido expressa, mas ela seja tácita. Quando é que se entende que houve uma reabilitação não expressa? Quando o testador faz um testamento beneficiando o indigno, beneficiando o herdeiro indigno com um quinhão ou com um legado, em um tempo em que ele já sabia da prática do ato de indignidade. Então ele não menciona a reabilitação, ele não diz que está perdoando, mas ele beneficia o sujeito em testamento. Então, nesse caso, o herdeiro indigno vai suceder no limite da disposição testamentária. Então, ele pode perder a legítima, mas ele herda no limite da disposição hereditária, da disposição testamentária, tá? Essa é a reabilitação. Lembrando, gente, que quando o sujeito, o herdeiro indigno, é excluído, os efeitos da indignidade não podem ultrapassar a sua pessoa. Então, os seus herdeiros herdam como se ele fosse pré-morto. Ele não vai ter direito ao usufruto desses bens. Por exemplo, se os herdeiros forem menores, ele não vai poder administrar o patrimônio dos filhos menores, ele não vai ter direito a perceber os frutos nem os rendimentos, e ele também não vai ter direito à sucessão eventual desses bens. Se os seus filhos morrerem, ele não herdará aqueles bens também, tá? Mas os seus filhos herdarão, então, como se o herdeiro indigno estivesse morto. Vão herdar por direito de representação. Agora, vamos falar um pouquinho da deserdação, né? Quando a gente fala em deserdação, então, nós, além dos atos do 1814, que são os atos de indignidade, podemos ainda tratar aqui de outros atos praticados por um herdeiro necessário que levam o autor da herança a excluí-los da sua sucessão por cláusula testamentária. Então vejam só, no artigo 1962, nós temos os atos que autorizam que os descendentes sejam deserdados. E no 1963, nós temos os atos que autorizam que os ascendentes sejam deserdados. E aí nós temos
além das causas do 1814, ou seja, além das causas de indignidade, ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto e desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. E os ascendentes podem ser deserdados, por ofensa física, por injúria grave, por relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou do neto, ou com o marido ou companheiro da filha ou da neta, e por desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. Lembrando que, para que a deserdação ocorra, em primeiro lugar, tem que ter menção expressa em testamento com indicação da causa. Não adianta só dizer, estou deserdando meu filho por prática de ato de. Não, tem que dizer qual ato, qual causa expressa. E essa causa, depois de aberta a sucessão, deve ser confirmada por sentença do juiz. Então, quando eu tenho só a indignidade, lá o 1814, os herdeiros que quiserem promover a exclusão do herdeiro indigno têm 4 anos a partir da abertura da sucessão para exercer esse direito, é um prazo decadencial. Na deserdação, nós também temos um prazo decadencial de 4 anos para confirmar a deserdação, mas esses 4 anos se contam da abertura do testamento. Por que da abertura do testamento? Porque é onde consta a manifestação de vontade do testador, tá? 4 anos para deserdar. Os efeitos são os mesmos. Da indignidade, certo? E tem que provar, lembrando, sempre por sentença do juiz. E agora, vamos falar um pouquinho de sucessão testamentária. Quando eu falo em sucessão testamentária, eu falo, na verdade, de uma sucessão que se orienta pelas disposições de última vontade. Quando o autor da herança, então, deixa um testamento por qualquer via, e nós vamos falar delas agora, e que essas disposições, obviamente, confirmadas pelo juiz, orientarão a sua herança, né? Ou como sua herança será dividida entre os herdeiros e legatários. Gente, vocês lembram a diferença entre herança e legado? Vamos lá. Quando eu sou herdeiro, eu tenho uma parte ideal, ou seja, eu tenho direito a um quinhão que se refere a uma parte ideal do patrimônio, da herança, tá? Então, eu não sou herdeira de um apartamento, ou de um carro, ou de uma conta bancária. Eu sou herdeira de X% de uma herança. O legado é quando eu tenho uma disposição sobre um bem individualmente considerado. Então, quando eu recebo a título de sucessão, um carro, um apartamento, uma conta bancária, um direito, umas ações, isso são legados. Essa é a diferença entre herança e legado, tá? Ou entre herdeiro e legatário. Pois bem, os testamentos, eles são documentos em que eu posso deixar legados ou quinhões hereditários. Então, as minhas disposições podem conter legados. Os legados também podem ser deixados através de codicilos. O que são codicilos? São documentos não formais e não solenes, que podem ser inclusive feitos de próprio punho, em que eu deixo legados ou disposições de pequena monta, desde que os legados sejam de pequena monta, é claro, disposições de pequena monta e disposições sobre o meu enterro, velório, etc. Posso definir também com quem ficam minhas joias, meus livros, ou seja, meus objetos de uso pessoal. Isso pode ser feito por meio de codicilo, tá? Seria um mini testamento. Já o testamento, ele é um documento muito mais abrangente. Ele pode conter todas as disposições que conteria um codicilo, inclusive disposições sobre minhas redes sociais, disposições sobre o meu enterro, sobre o meu velório, absolutamente tudo. E também sobre distribuição do meu patrimônio. A única coisa que não pode ter num testamento são disposições sobre a legítima. Eu não posso dispor sobre a legítima. Porque disposições sobre a legítima são nulas. O que é a legítima?
é 50% do meu patrimônio, ou seja, metade do meu patrimônio, reservada aos meus herdeiros necessários. Então, se eu tenho herdeiros necessários, eu não posso dispor sobre a legítima, tá? Isso é o que diz no parágrafo 1º do artigo 1857. A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. Olha só, não poderá ser incluída no testamento. E vejam que no parágrafo 2º, o legislador libera disposições testamentárias de caráter não patrimonial. Ainda que eu faça um testamento só sobre disposições testamentárias de caráter não patrimonial. Eu posso ter um testamento que não fale sobre bens, que fale apenas sobre disposições de caráter não patrimonial, como gestão de redes sociais, por exemplo, tá? Bom, o testamento é um ato personalíssimo e ele pode ser mudado a qualquer tempo. E aí, então, antes de falar sobre os tipos de testamento, eu quero falar com você sobre a revogação do testamento. A revogação do testamento pode acontecer de qualquer maneira com que eu faça um testamento. Então, quais são as maneiras que eu tenho de fazer um testamento? Particular, público ou cerrado. A revogação do testamento pode se dar por qualquer uma dessas formas. Carol, eu fiz um testamento público. Eu só posso revogar por outro testamento público? Não. Eu posso fazer um novo testamento particular e eu estou revogando o testamento público. Ou seja, eu revogo um testamento por outro testamento, independentemente de ser público, cerrado ou particular, tá? Não é porque o testamento a ser revogado é público que eu só posso revogá-lo por meio de um testamento público. Não, por qualquer forma de testamento. E essa revogação, ela pode ser total ou parcial. Então, eu posso revogar totalmente um testamento ou posso revogar parcialmente um testamento. Se eu vou revogar totalmente, é só colocar uma cláusula dizendo que todos os testamentos anteriores estão expressamente revogados na totalidade. Também pode acontecer das disposições do meu Novo Testamento não coincidirem com as disposições do testamento anterior, ou coincidirem absolutamente com as disposições do testamento anterior. E aí eu vou ter uma revogação tácita. Pode ser que não exista cláusula expressa dizendo que eu estou revogando testamentos anteriores. Mas só o fato de haver uma colisão das disposições já vai fazer com que o testamento anterior seja revogado. Ou posso revogar parcialmente, posso fazer um novo testamento apenas para modificar alguma cláusula do testamento anterior, tá? Então, ele pode conter cláusula revogatória expressa ou não. Se ele não tiver cláusula revogatória expressa, o Novo Testamento só vai revogar o anterior no que for coincidente, tá? No que não for coincidente, ficam valendo os dois testamentos, tá? Pois bem, voltando lá para os tipos de testamento. Como eu mencionei para vocês, o testamento pode ser público, cerrado e particular. Sendo que eu posso escolher qualquer uma destas formas de testar, elas têm a mesma segurança, a mesma validade. A diferença é que eu tenho formas distintas para celebrar um ou outro. O testamento público, como sugere o próprio nome, é aquele testamento que eu celebro por instrumento público. Então eu vou ao tabelionato com duas testemunhas, o tabelião vai redigir as disposições testamentárias, vai ler em voz alta perante o testador e suas testemunhas, todos vão assinar e vai ser mantido num livro, ou seja, vai haver registro desse testamento, tá? O testamento público exige duas testemunhas. Outra particularidade que o testamento público tem é que ao cego só se permite testamento público. Inclusive, isso é uma característica das escrituras públicas.
O cego, se quiser testar, só pode testar por testamento público. E a solenidade do testamento do cego tem uma especificidade. Na verdade, qualquer solenidade do cego tem essa especificidade, que é ler em voz alta 2 vezes. Uma pelo tabelião, ou substituto legal, e outra por uma das testemunhas presentes. Se o sujeito não é cego, lê em voz alta apenas uma vez pelo tabelião ou seu substituto legal. O testamento cerrado, ele é uma mistura de testamento particular com público. É aquele testamento que eu faço de forma particular, levo até o tabelionato com as 2 testemunhas e o tabelião vai dar fé naquele testamento. Ele vai, então, certificar que aquele é o testamento e que aquele testamento coincide com a última vontade do testador e ele vai fechar o testamento, ele vai costurar, coser o testamento. É um testamento muito bonito, que tem toda uma solenidade. Depois dele costurar o testamento, costurar literalmente com linha e agulha, ele coloca um selo de cera e devolve o testamento ao testador, que provavelmente vai entregar ao seu testamenteiro, né, para que guarde, e haverá um registro nos livros da existência do testamento cerrado, cujo conteúdo se desconhece, por isso que ele é fechado, né, ele é cerrado. E, por terceiro lugar, temos o testamento particular, que é aquele feito por mim, no conforto do meu lar ou no escritório do meu advogado, e eu tenho como requisito aqui, então, 3 testemunhas ao invés de só 2. E sobre essas 3 testemunhas temos que lembrar o quê? Falecendo o testador, elas serão chamadas pelo juiz a confirmar o testamento. Se o juiz localizar ao menos uma testemunha e se convencer de que as disposições lá são verdadeiras, ele poderá confirmar o testamento. Pode acontecer, e aí que na época da Covid se falou muito sobre isso, tá? De no testamento particular, a pessoa falecer e ter deixado um testamento sem nenhuma testemunha. Então ela faz um testamento sem nenhuma testemunha. Muito se discutiu na pandemia, quando as pessoas estavam isoladas, se esses testamentos particulares feitos sem nenhuma testemunha tinham validade ou não. E não tem. Por quê? Porque no 1879 diz o seguinte, que em circunstâncias excepcionais, declaradas na cédula, então eu tenho que dispor expressamente na cédula, o testamento particular de próprio punho assinado pelo testador sem testemunhas poderá ser confirmado a critério do juiz. Mas eu tenho que dispor na cédula a circunstância excepcional que me levou a testar sem nenhuma testemunha, tá? Na pandemia se discutiu se podia fazer testemunha por videoconferência, o STJ acabou dizendo que não, tá? Que nesses casos haviam alternativas, se podia usar até como testemunha os enfermeiros da unidade hospitalar e assim por diante, certo? Bom, outra coisa que o STJ decidiu, o testamento tinha testemunhas, mas as 3 testemunhas não foram localizadas ou estão mortas. Se o juiz se convencer da veracidade, o STJ diz que ele pode confirmar o testamento, ainda que nenhuma testemunha tenha sido localizada. Assim encerramos a nossa super revisão. Vou reiterar o convite aqui a vocês para o Passaporte OAB, onde vocês vão ter acesso a muitas outras dicas de véspera de prova por professores super experientes que estão preparando um mega evento direcionado para aqueles acertos da OAB, para refrescar a memória e ir afiadíssimo para a prova.